deixando tudo para trás. Fazer os cachos no cabelo não te satisfaz. Reli sua carta tantas vezes e ainda não sei de cor. Te ver não é só vontade, é um desejo bem maior. Os livros na mão do jornaleiro, as aventuras são a sua cara. Se apaixone e vê o seu mocinho. Vamos entrar agora já na comunicação, mas pode entrar no tema família. Porque é onde a comunicação deve acontecer e muitas das vezes não acontece. Tá lá, mas agora focado na família e comunicação. É família e comunicação, né? Como se dá? Isso funciona? A comunicação é sustentável? A comunicação é dialética? Eu acho que, tipo, é uma coisa que depende muito de como funciona a relação familiar. Porque depende muito da família. Por exemplo, na minha família, a gente não se comunica tanto. Não existe muita comunicação na minha família. Eu trato meus pais com respeito, os meus irmãos com respeito. A gente conversa de vez em quando, mas não há uma comunicação, sabe? Tem pai ou tem mãe que não quer se comunicar. Tipo, aí tá bom, não quer. Aí às vezes a gente se prende em alguma coisa, por exemplo, no celular, que é o principal de tudo. Aí não tem ninguém pra você se comunicar. Só tem a sua amiga que tá no celular. Aí a gente começa a conversar com outra pessoa pra gente se comunicar com outra pessoa. E a família coloca o peso na gente, coloca pra gente. Aí começa a falar, olha, você não faz celular, você não faz nada. Mas só que não é porque a gente não faz celular, a gente não faz nada. Porque a gente não tem a oportunidade de se comunicar na família. Então, tipo, às vezes tem dia que dá pra se comunicar, tem dia que não. O que é família e qual é a importância? A família é a base, né? A estrutura que nós temos e... A família é tudo, né? A base de tudo, a estrutura que nós temos, né? No dia a dia. Eu tenho mais comunicação com a minha mãe. Lógico, aquela comunicação não é que nem eu tenho com as meninas, né? Lógico que é com respeito, mas o que aconteceu no meu dia eu posso contar pra ela, sabe? Já com meu pai, não. Meu pai, eu não tenho a mínima comunicação com ele. E eu não poderia contar uma coisa que eu conto pra minha mãe e pra ele, porque ele é muito... Como eu posso falar? Muito pai. Muito pai. Muito bruto. Fechado. Muito fechado? Fechado. Muito agressivo, sabe? Com tudo. Então eu não posso ter a mínima comunicação com ele, porque eu bato de frente. Ao contrário, eu tenho muita comunicação com meu pai. Eu converso de tudo com meu pai. Diferente da minha mãe, que minha mãe é uma pessoa que eu não consigo conversar com ela, mas conversar sobre coisas da casa. Porque de resto ela não consegue conversar comigo sobre nada. Mas quando você tá bem, eu falo, ela vira as costas andando. Fiz uma parede, tipo assim, só que meu pai é separado da minha mãe, então eu faço isso só pelo celular. Então, quando ele vem pra cá, é muito mais difícil comunicar com ele. Assim, então eu prefiro pelo celular. Que é diferente do meu padrasto, que eu também não tenho tanta comunicação, que ele é igual o pai da Manu. E eu também bato de frente com ele, porque eu não tenho nenhuma paciência com ele. Então, a importância que eu tenho de conversar com meu pai é muita. Então, tipo assim, eu sempre tento conversar o máximo com ele, que é a única pessoa que eu sei que eu consigo conversar. Cara, Mano, eu amei o que a Manu falou hoje na roda de conversa. eu gostei também, mas sabe, a comunicação mais difícil na minha casa é com meu pai. Não, mas diferente da Manu, eu não consigo, sabe, chegar no meu pai e puxar uma conversa, sabe? Justamente, escorregar a mesma coisa também. Uma coisa que eu acho que atrapalha a comunicação familiar, eu acho que são temperamentos diferentes. Porque, tipo, por exemplo, uma mãe que o temperamento não bate com o da filha vai dar conflito, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que até afeta a saúde mental do filho. Tanto do filho, tanto da mãe. Porque, tipo, por exemplo, uma mãe que é muito estressada, muito irritada, se estressa por tudo. E uma filha que não gosta de gritaria, que é calma, que não gosta de brigar. Temperamentos completamente diferentes. Vai causar conflito, não tem pra onde correr. Quando ela começar a gritar, a outra vai se estressar e vai rolar um conflito ali. Quando a gente fala de pai, mãe, filho, fica essa obrigação de que a gente tem que se amar. Só que aí pensa comigo, se você é uma filha que tenta, né, criar uma... Não é o meu caso e não tô falando qual é o caso de vocês, é uma hipótese, né? Você é uma filha que tenta criar uma relação de carinho com seus pais.
mas os seus pais brigam, eles te batem, eles não te escutam, você fala, eles viram e saem andando, ninguém te dá moral. Você vai ficar se desgastando para criar ali uma relação que não existe ou que nunca foi instaurada dessa maneira? Quanto a isso, eu sei que isso é um processo, eu sei que isso requer tanto maturidade, idade no sentido de passar por diversos ambientes e situações e criar percepções. Mas hoje em dia, eu tenho uma percepção para mim de que se você é meu familiar e eu não te teria como amigo, talvez eu não quero você na minha vida. Talvez eu prefira viver a minha vida longe de você. E não porque eu te odeio, mas porque a gente não se dá bem, a gente não é amigo, não tem porquê a minha vida continuar se esbarrando na sua. Eu acho que, por exemplo, se eu tenho uma mãe e eu tenho uma relação conturbada com ela, é uma coisa que eu vou ter que aprender a lidar com. E só vou poder largar isso quando a situação passar muito por isso, entendeu? Porque eu vejo como, tipo, mãe é uma coisa sagrada, sabe? E, tipo, mesmo ela julgando, se irritando, tendo uma relação conturbada, ainda assim, é uma coisa que você tem que aprender a lidar com da mesma forma que ela tem que aprender a lidar com o próprio filho. Então, é uma coisa que tem que vir dos dois lados. Você pode falar pra mim o que é família pra vocês? O que significa? Como é que vocês acham? Como é que vocês agem na família de vocês? Eu acho que família é amor, ou também não. Ai, calma aí. Família é amor. União. Significa tudo, né, pra mim. Sim, eles ajudam viveria também. Pai e mãe. Gente, vocês se dão bem na família de vocês? Vocês se dão bem na casa de vocês? Vocês conversam? Tem uma mínima comunicação? Sim. Tem no meu post do Legião Urbana que tem uma frase que me lembra muito, que é: você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. E eu acho que, tipo, os dois saberem se comunicar e os dois saberem se entender. Tipo, por exemplo, mãe, tô meio triste hoje, você poderia me ajudar? Por que você tá triste? Explica o motivo. Se ela não concordar contigo, ao invés de ela começar a gritar, ela vai tentar ajudar. E é a mesma coisa, entendeu? E eu acho que, tipo, não ter uma relação boa com os pais afeta muito muitas outras coisas na vida. Até porque, tipo, principalmente, as pessoas que vão estar ali com você a sua vida inteira são os seus pais. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive uma apresentação de balé lá em São Paulo e eu errei um petiné e um giro. Eu errei um giro que tinha um petiné logo em seguida. E o tanto que a minha mãe falou na minha orelha foi péssimo pra mim, porque desde muito nova eu sou ensinada que eu tenho que esconder os meus pontos fracos, eu tenho que exaltar os meus pontos fortes, para as pessoas não me verem como uma menina insegura. E desde sempre eu fui ensinada a que tudo que eu fizer tem que sair perfeito. Então eu me cobro, apesar de não parecer que quem é na minha sala, eu me cobro muito na escola. Tipo, eu tenho que tirar 10, eu não posso tirar 9,5, eu não posso tirar 9,8, eu não posso tirar 9,9, eu tenho que tirar 10. Eu me cobro muito no inglês, eu não posso tirar... Enfim, é igual a mesma coisa que na escola. Eu não, no balé, por exemplo, eu me cobro muito. A minha professora vê o tanto que eu me cobro, a minha professora vê o tanto que eu me esforço. E, às vezes, talvez a gente se esforce, assim, pra ter a aprovação dos nossos pais. Tanto é como é nas pessoas. Às vezes você não faz isso nem porque você quer. Vou pegar a fala dela que ela começou. Quando você não é ensinado. Aí já lembra da fala da Manu, lembra da fala da Eloá, que é o seguinte: a comunicação é uma construção. Quando a comunicação não acontece, ela tende a não acontecer na frente, ela tende a não acontecer lá na frente, ela tende a não acontecer mais lá na frente, e tende a não acontecer quando vocês forem mães também. Porque a gente reproduz quando a gente não aprende. Quando a gente não aprende, você vê, fala, ó, falta comunicação, tal pessoa não se comunica comigo, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser padrasto, madrasta. Só que, quando a gente não pratica isso, tendemos a reproduzir quando a gente é chamado a fazer igual. Você tem que entender que você tem um ouvido antes da sua boca, você tem 2 ouvidos e uma boca só. Então você ouve. E quando você ouve, você vai ouvir coisas diferentes do que você pensa, coisas diferentes do que você é, de alguém que você esperaria que fosse exatamente igual a você, mas não é, pensa diferente.
Então, comunicação é ouvir o que é diferente, ser tolerante com aquilo que é diferente e tentar encontrar lugares e pontos onde se juntam, onde a gente concorda. Olha, eu curti muito o debate hoje sobre família, porque, olha, na minha família a comunicação é tão difícil que acaba que eu não conheço a personalidade de ninguém. Bem-vindo ao time das famílias que não falam nada. Ai, gente, calma lá também, né? Vamos lembrar do que a Guerra falou. Comunicação é uma construção. Quem sabe a gente cria um canal de comunicação. Ah, bem que eles vão ver a nossa websérie também, né? Isso que eu ia falar. Então, nesse sentido, nós que estamos na geração à frente, aprendendo coisas novas, temos que levar isso para nossas casas. Temos que mostrar a que viemos dessa família. O que é bom, pouco dura, é fatal. A velhice é formatura, final, juventude, sol, brilho total. Simples brincadeira de quintal. Cada revolução que um minuto traz nos dá certeza de mudança, rapaz. Cada passo em falso é um tombe já. Cada não que se diz é um sim que se perde no ar. Não insista no erro jamais.